Gostaria de saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Muito bom estarmos aqui, compartilhamos um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado. E Deus tem falado conosco a respeito de voltarmos os marcos antigos. O tema, que é o tema do nosso retiro, não é algo que a gente escolhe por escolher para ter um tema para o retiro. Sempre o tema do retiro tem a ver com o que Deus está falando conosco pastores de uma maneira especial, e nós temos buscado a Deus. E eu queria te incentivar a buscar ao Senhor de uma maneira intensa, a não se contentar com o que é aqui a igreja, ou só com esse tempo aqui, mas que você na sua casa, que você possa vir também nos cultos de quarta-feira. Vem aqui para nós intensificarmos essa busca ao Senhor e realmente podermos viver, passar por um avivamento. Eu realmente gostaria que esse fosse o desejo do coração de cada um de nós. Viver um avivamento diante de Deus. Ser avivado, ser quebrantado, poder compartilhar, ver pessoas se convertendo, pessoas sendo transformadas. E eu queria te incentivar a estar conosco. Nesse tempo, nós temos feito isso. Tem várias pessoas que o Senhor tem chamado, tem buscado, tem movido a buscar intensamente a presença de Deus, em oração, em leitura da palavra. E Deus tem confirmado isso conosco. Hoje de manhã, não sei se você sabe, mas nós temos cultos todos os domingos pela manhã, às 9 horas. Nosso irmão Sidney veio e compartilhou uma palavra testificando conosco daquilo que Deus está querendo para cada um de nós e para nós como igreja. E nesse sentido, então, eu quero ler com você. A nossa leitura, ela vai ser um pouco extensa, mas eu gostaria que você me acompanhasse, que você abrisse a sua Bíblia. E nós queremos ler no primeiro culto de quarta-feira que nós tivemos. Deus me levou a falar sobre a descida do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com você hoje, a partir do versículo 14, e nós vamos ler até o 41. É o discurso de Pedro, o primeiro discurso de Pedro, depois que recebeu a unção, o Pentecostes, a unção do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 2, verso 14, e nós vamos ler até o 41. Se a sua Bíblia não for a mesma tradução que a minha, não se preocupe, acompanhe que você vai entender. A palavra de Deus, ela é a mesma, às vezes só há uma colocação diferente. Eu estou lendo na Almeida atualizada. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes,
crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém, querido? Você pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, nós percebemos aqui nesse texto que há uma movimentação em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. E além dessa movimentação que já era normal nessa época por causa da festa, muitas pessoas estarem ali no templo para festejarem o tempo de Pentecostes, para essa festa da tradição judaica. Então já havia uma muvuca, vamos dizer assim, em Jerusalém. Mas no meio disso tudo acontece algo extraordinário. Os discípulos que tinham visto seu Senhor subir aos céus, tinham permanecido unânimes em oração, em torno de 120 deles, com as mulheres. Eles então recebem a unção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e como línguas de fogo foram distribuídas a cada um, e cada um falava numa língua que aqueles estrangeiros que estavam em Jerusalém entendiam. E muitos deles disseram: esse povo está embriagado, não é possível, eles estão loucos, eles estão bêbados. E aí vem o texto que nós lemos aqui, que começa dizendo que Pedro se levanta com os 11. Eu fiquei pensando nesse Pedro que um dia o Senhor Jesus estava querendo dizer, preparar os seus discípulos de que ele morreria, que ele não ficaria para sempre ali com eles, que eles iriam sofrer perseguições, iam sofrer algumas coisas, e que ele teria que padecer, que passar por isso, que estava escrito. E Pedro chama Jesus de lado e diz assim: Senhor, não faz isso, isso não vai acontecer contigo.
porque se tiver que morrer, morro eu, mas o Senhor não. E Jesus, na sua autoridade diz: arreda Satanás. Pedro naquele momento não estava entendendo o que estava acontecendo. Pedro era imaturo. Depois, mais tarde, quando nós vemos o Senhor Jesus na sua agonia no Getsemane, foi traído, mas ali no Getsemane, ainda na sua agonia, pede para 3 dos apóstolos vigiar com ele, orar com ele, ficar com ele. E Pedro, junto com Tiago e João, dorme. Não pôde vigiar, não pôde orar com o Senhor Jesus, seu Senhor Jesus, de quem ele tinha visto tantos milagres, de quem ele tinha ouvido tantas pregações lindas, o sermão da montanha. Mas Pedro não aguenta o sono e dorme naquele momento chave, importante para Jesus, seu amigo. Não bastasse isso, Jesus é preso, Jesus é traído por Judas, um dos seus amigos. Jesus é preso, Pedro fica por ali e nega o Senhor Jesus. Pedro chora amargamente. Mas agora nós vemos um Pedro que se levanta com os 11. Nós vemos o Pedro que já passou por algumas coisas. Esse Pedro que chorou amargamente, que foi chamado pelo seu Senhor depois de ressurreto, se encontrou com ele na praia, e ele chamou e perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Trazendo cura para as emoções, para a alma de Pedro. Esse Pedro que viu o seu Senhor subir aos céus. Esse Pedro que teve que sofrer a dor de um dos seus companheiros, um dos 12, ter traído o mestre. Não bastasse isso, se suicidou. Deve ter sido um trauma terrível para Pedro passar por isso. Afinal, eles eram amigos, eles eram companheiros, eles estavam 3 anos juntos. Eles compartilhavam a vida e também a vida com Jesus. Esse Pedro que permaneceu firme em oração com as mulheres, com Maria, no cenáculo. Esse Pedro que junto com mais 10 dos discípulos tinha que escolher mais um para ter os 12 de novo. Escolheu Matias, escolheram ali juntos. Agora esse Pedro se levanta. E se levanta não mais para cortar a orelha do soldado Malco. Obrigada, irmão. Mas esse Pedro se levanta para entender o que estava acontecendo. Esse Pedro se levanta agora, preparado para a missão que Deus tinha para ele. Esse Pedro se levanta e entende aquilo que estava acontecendo, e o que estava acontecendo era algo totalmente sobrenatural. E ele lembra das passagens bíblicas e ele cita as passagens bíblicas perfeitamente. Eu acredito que Pedro não teve tempo de preparar o sermão. Mas ele se levanta agora, não mais naquele velho homem. Ele se levanta agora não mais na carne, querendo resolver as coisas do seu jeito, na hora que ele queria e do jeito que ele queria. Mas ele se levanta e diz aqui, junto com os 11, ele se levanta porque ele aprendeu o valor da unidade. Ele aprendeu o valor de orar com seus irmãos. Ele aprendeu e agora ele está pronto para cumprir a missão que Deus tinha para ele. E ele começa a pregar a palavra do Senhor. Ele começa a falar aqui que aquilo que estava acontecendo
Não era loucura, não era bebedeira, porque afinal de contas era cedo ainda, ninguém tinha bebido nada. E ele começa a dizer: isso é cumprimento de profecia. Olha lá o profeta Joel, o que disse. E meus amados irmãos, eu quero dizer que essa palavra continua sendo válida para nós hoje. O Senhor quer continuar o Pentecostes. O livro de Atos não terminou. Eu e você somos herdeiros e estamos aqui, podemos ser cheios do Espírito Santo. Cantamos aqui, estamos clamando por isso. Cantamos que Ele é bem-vindo, não só bem-vindo, mas é desejado. Será que Ele é desejado? Você verdadeiramente o deseja? Porque, meus amados irmãos, quando o Espírito Santo vem, daí não vale mais a carne, não vale mais a nossa vontade, nem o nosso jeito, vale o jeito de Deus, vale o tempo de Deus, vale a vontade de Deus. Será que nós queremos? E eu fico olhando para esse texto, e eu fico clamando ao Senhor, porque eu quero ver os nossos jovens tendo visão, os nossos filhos profetizando. Eu quero ver os nossos velhos terem visões, visões vindas do alto, vindas do céu. Quero ver os servos e as servas sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero ver cada um de nós caminhando não por força própria, nem por vontade própria, mas caminhando no Espírito Santo de Deus. E Pedro então começa a falar de Jesus. Começa a falar como Ele foi morto, como Ele era o escolhido de Deus, como Ele era o Cristo ungido, como Ele era o Messias, como Davi já tinha falado dele. E Pedro começa a falar da ressurreição, que a morte não podia conter o Senhor. E isso é lindo, é maravilhoso, porque é poder de Deus contra a morte. E muitas vezes nós temos tanta dúvida do poder de Deus. E quantas vezes encontramos a nossa fé tão pequena. E quantas vezes somos parados diante de uma pequena derrota. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que esse Jesus que Pedro estava pregando e falando aqui é o mesmo. Ontem, hoje, será para sempre. E você precisa dar um glória a Deus por isso, porque é o mesmo Jesus. É esse Jesus maravilhoso, é esse Jesus que venceu a morte, é esse Jesus do qual as Escrituras falam, é esse Jesus que move vidas, move corações, transforma vidas. E nós vemos a transformação de Pedro aqui. E nós vimos aquela multidão que parou e ficou ouvindo o que Pedro dizia, o que os apóstolos estavam ali pregando. E de repente o coração deles se compungiu. E eu quero te perguntar nessa noite, como está o teu coração? Eu lembro que o Carlinhos falava: será que o teu coração é um coração de ouro? Duro e frio? Não é, Carlinhos? Você falava isso. Porque o Senhor diz que Ele quer nos dar um novo coração. Ele quer tirar o nosso coração de pedra e quer nos dar um coração de carne. Será que o nosso coração ainda é capaz de se compungir? De se constranger, de se quebrantar? Ou será que nós fomos contaminados pela religião de tal forma que nós queremos só cumprir um ritual religioso, de vir na igreja, participar da ceia, voltar para casa e tudo continua do mesmo jeito? Quero te dizer que religião não serve.
Religião tem muitas, deuses tem muitos. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador revelado em Jesus Cristo, é único, é um só. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele derramou e deixou para nós o seu Espírito, o Espírito Santo. O Espírito de poder, o Espírito com seus dons. E o que nós temos feito? De que maneira nós temos vivido? Buscando, querendo, desejando, como nós cantamos, cara. Tu não és só bem-vindo, tu és desejado. Mas para ser desejado, nosso coração precisa arder, querer, buscar. E eu quero te convidar, se o teu coração não está assim, eu quero te convidar a te mover, a mudar, a clamar, a buscar, não se conformar. Não se conforme com o coração de ouro, por favor. Queira um coração de carne, coração cheio de Deus, coração cheio do Espírito Santo do Senhor. E as pessoas perguntaram, porque o coração delas se constrangeu, e perguntaram: o que faremos, irmãos? Talvez você esteja se perguntando: o que eu preciso fazer? O que eu faço? É verdade, meu coração está duro, as coisas estão frias. O que eu faço? A receita continua a mesma, porque Jesus é o mesmo. Então a receita é a mesma, e ela está aqui, ó. Ela está aqui no versículo 38. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Por que é tão difícil se arrepender? Sabe por quê? Porque a gente não tem mais consciência de pecado. Sabe, as coisas estão tão invertidas. E parece que Pedro estava, quando ele fala aqui, né? Onde é que ele fala assim? Salvai-vos dessa geração perversa. No versículo 40, né? Que eles exortavam dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Por isso ele diz: arrependei-vos. Eu e você vivemos no meio de uma geração perversa, pervertida. E sabe, meus irmãos, às vezes tem gente do nosso lado, diz aqui na igreja, que leva uma vida pervertida, pervertida com pornografia, às vezes com uso de drogas. Com relações sexuais ilícitas. Sabe por que está tão difícil se arrepender? Porque hoje parece que mais nada é pecado. Tudo é relativo. Tudo pode ser. Mas eu quero te dizer que nosso Deus continua tão santo quanto Ele sempre foi. Desde o início, desde o Éden, quando Ele formou o homem para a santidade. E a Bíblia continua escrita dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. Esquece. Então arrependei-vos. Mas você deve me perguntar: arrepender do que, Ana? Eu sou tão bom. Trabalho, pago minhas contas, não desejo mal para ninguém. Escuto isso direto. Nós não conseguimos mais identificar os nossos pecados. E isso só me dá um diagnóstico. Quando a gente não consegue mais identificar o nosso pecado, é porque a gente está longe do Senhor. Não tem outro jeito. Se eu acho que na minha vida está tudo certo, eu estou longe do Senhor.
Então, como eu preguei, eu nem sei onde eu preguei do domingo de manhã, aqui. Tô lá nas trevas, aí não enxergo nada, não estou na luz. Porque na luz a gente enxerga o nosso pecado. E é fácil enxergar o pecado do outro. Esse a gente enxerga. Arrependei-vos, meus irmãos. Quanto da nossa oração é arrependimento. Sabe, arrependimento pessoal, arrependimento pela igreja, arrependimento pela cidade, arrependimento pela nossa nação. Nossa nação precisa de arrependimento. Quem vai se arrepender pela nossa nação? Pela corrupção da nossa nação? Gente, que Pedro falou: arrependei-vos e sejam batizados. O que é ser batizados? É ser lavado. É sepultar o velho homem e viver o novo homem. É ter um novo nascimento. Não é mudar de religião. É nascer de novo. É ter uma nova história. É conversão. É dizer: já não é essa a minha vida. Já não é esse o meu Deus, não é mais esse mundo. Eu estou assumindo publicamente que eu sou de Jesus. E agora eu vou seguir os passos dele, não vou mais seguir os meus. No momento que eu sou batizado. Eu lembro de uma história que o Hugo contou uma vez, que para nós às vezes o batismo fica tão comum, né? Mas o Hugo contou uma história de uma senhora que se converteu lá na Bósnia, e só quando ela foi batizada aquilo, aí pronto, aí todo mundo larga, ninguém mais quer saber, porque sabe, batizou, mudou, não é mais. Não é assim? Aí a família despreza, não quer mais. Até batizar, eles tentam ainda convencer a pessoa a não se converter. Batizou, agora é do outro, né? Realmente mudou. E o que eu quero falar para você nessa noite, e eu comecei falando de Pedro. Pedro passou por essa transformação. E eu quero te desafiar a ser um discípulo de Jesus, que passa por uma transformação, mas que chega no ponto de cumprir a sua missão. Porque hoje parece que a gente está sempre repetindo, passa pelas mesmas coisas, daí a gente fala com aquela pessoa, ela está com o mesmo problema. Gente, o nosso Senhor, Ele resolve os nossos problemas. E a gente tem que dar passos e ir para frente. Não adianta ficar no mesmo lugar. Nós temos que cumprir uma missão. O Senhor tem uma missão para mim e para você. Dá uma cutucadinha no seu irmão aí, para ele não dormir também, e dizer: Jesus tem uma missão para você. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Porque a situação desse povo que ouviu esse discurso é a mesma da nossa. E eu quero dizer a mesma coisa: salvai-vos dessa geração perversa. E naquele dia aceitaram a palavra e foram batizados 3.000 pessoas. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconciliação. E eu queria que, como Pedro, eu e você não negássemos mais o Senhor, mas que a gente permanecesse unânimes em oração,
mas que a gente fosse, buscasse, desejasse ser cheio do Espírito Santo. E que a gente no momento oportuno se levantasse para cumprir a missão que Deus tem para nós. Porque por mais longe que a gente esteja, não é tão longe que nós não possamos nos aproximar. E também não estamos tão perto que não possamos melhorar. Por isso eu queria chamar aqui na frente aqueles que querem avançar, aqueles que querem cumprir a missão, aqueles que talvez um dia negaram, um dia caíram, um dia se afastaram, mas querem cumprir a missão do Senhor, mas querem estar perto de Jesus, mas querem ser cheios do Espírito Santo, mas desejam ser cheios do Espírito Santo. Será que tem alguém nessa noite? Será que tem alguém nessa noite? Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Sejas bendito. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Ao Senhor. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero chamar aqueles que querem se arrepender da sua frieza espiritual, que querem um renovo, que querem um novo coração. Oh, aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, Oh, Espírito Santo do Senhor, vem sobre nós. digno de Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós. digno de louvor. Vem sobre nós, Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos juntos aqui nos arrepender, Senhor. Nos arrepender da nossa frieza. Nos arrepender, Senhor, dos nossos desvios. Nos arrepender, Senhor, de não desejarmos como deveríamos. Que o nosso coração, Senhor, não é constrangido, não se compunge. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque nós queremos ver o Senhor sendo derramado nos corações. Senhor, porque vivemos uma geração perversa. Senhor, vivemos tempos difíceis. Senhor, vivemos, ó Deus, numa inversão de valores nunca vista. Senhor, por favor, nos dá um coração constrangido. Senhor, nos livra de ficarmos preocupados com as nossas coisas pequenas. Nos ajuda a entregar tudo a Ti, Senhor, e a não mais nos preocuparmos, mas sim queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Oh, Deus amado, Deus querido, nós nos arrependemos na Tua presença e queremos ser batizados no Teu Espírito Santo. Queremos ser batizados no Teu Espírito Santo. Nós clamamos: vem, Senhor, vem aqui. Vem aqui, Senhor. Vem aqui, Espírito Santo. Derrama sobre essas vidas que querem mais de Ti, que querem uma transformação, que querem avançar, que não querem mais ficar rodando no mesmo lugar,
mas querem ir para frente. Deus, em nome de Jesus, que caia por terra todo impedimento, tudo que Satanás tem colocado nessas vidas, nessas mentes, nesses corações, sai agora em nome de Jesus. E que, ó Deus, a tua unção, a tua graça, o teu amor, como foi falado aqui, tome conta dos nossos corações, Senhor. E nós possamos viver uma nova vida em Ti. E nós possamos experimentar o Teu amor. E nós possamos experimentar um avivamento. E nós possamos ver, Senhor, o Teu agir, o Teu milagre. E possamos cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. E é no Teu nome, Senhor, Santo e poderoso, que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Tu és poderoso. Tome posse, irmãos. Busque, clame, que o Senhor vai agir, o Senhor vai fazer. O Senhor é Deus vivo e poderoso.